Essa embarcação foi um presente que o Conde da Ponte, que era o governador da Bahia, ofereceu a Dom João num contexto em que a família real chegava ao Brasil. Essa embarcação tinha uma finalidade bastante pragmática, que era transportar pessoas ilustres em águas restritas. Da mesma maneira que, por exemplo, faziam as galeotas e os bergantins que estão no Museu da Marinha de Portugal. E, para além dessas funções efetivamente práticas, a galeota tem também uma função simbólica muito significativa, porque, de fato, ela participava de cortejos fluviais, cortejos aquáticos, de festas, de recepções e embarques e desembarques de autoridades. Então, funcionava como uma carruagem real e incorporava um conjunto de cerimônias complexas, típicas de uma cultura política de antigo regime e de uma arte barroca. A galeota funcionava, nessa perspectiva simbólica, como uma forma de representação do poder e como um dispositivo que valorizava a grandeza do rei e da própria monarquia. Quando o Rio de Janeiro recebe a família real, ele tem a pretensão de ser a Nova Lisboa, a Versalhes dos trópicos. Então era fundamental que determinados dispositivos componentes desse cerimonial de corte também estivessem disponíveis aqui ao rei e à família real. Há muitos elementos aqui com significados bastante especiais. Por exemplo, na proa da embarcação, nós temos uma sérpia, que é um elemento mitológico que tem uma parte de dragão e um rabo de serpente. Há muitas âncoras, folhas de acanto, que são elementos de nobreza e que, de um ponto de vista religioso, também indicam a possibilidade da ressurreição. Na popa da embarcação, nós temos um conjunto de elementos florais que remetem ao rococó, a golfinhos. Os golfinhos têm uma história muito curiosa, porque os marinheiros, tradicionalmente, desde a antiguidade, achavam que quando viam golfinhos a acompanhar embarcações, isso era um prenúncio de tempestades. Netuno e Anfitrite, sua esposa, na mitologia greco-romana, tiveram filhos que eram golfinhos. Então, os golfinhos, eles remetem à ideia de uma coragem que se deve dispor para enfrentar as inclemências do mar, mas ele também remete ao próprio universo marítimo. E o mais interessante de tudo, me parece aqui, para além de uma camarinha em estilo neoclássico, é essa grande corda que contorna toda a embarcação. Quem trabalha numa embarcação desse tipo precisa estar em sintonia, precisa estar em cooperação constante. O erro de um dos remadores pode comprometer toda a direção da galeota. Então, de alguma forma, os remadores e o piloto da embarcação, eles estão amarrados, ou seja, todos os seus corações estão unidos, eles estão em concórdia, estão com corda. E isso fazia parte de um imaginário político que vem desde a Idade Média. Tomás de Aquino, por exemplo, entende o rei como um grande piloto que governa a barca da República. A ideia se repete no humanismo. O padre Antônio Vieira, em vários textos, lembra que a melhor representação da barca é uma república, que todos precisam remar na mesma direção. Trata-se, na verdade, da ideia de república num sentido grego, a polis, uma comunidade política perfeita, e a monarquia seria um conjunto de muitas repúblicas, portanto. Então, essa ideia de que o rei é o piloto da barca que leva o reino à salvação no dia do juízo final e que a própria república é um navio onde as tarefas internas são muito bem definidas, mas, ao mesmo tempo, são muito hierarquizadas, e isso faz com que o rei remunere e reconheça de maneira diferente essas tarefas. Ou seja, cada um tem uma posição na barca, cada um tem uma posição
diferente dentro dessa república muito hierarquizada. Quando D. João VI saía à Baía de Guanabara com essa galeota, não se tratava exatamente de um passeio, mas se tratava exatamente de uma ritualização do poder, de uma demonstração da grandeza da monarquia, o que fazia também com que o Rio de Janeiro, de alguma forma, se equiparasse a um conjunto de grandes capitais europeias que compartilhavam esses elementos civilizatórios. Essa é a Dona Florinda, ou também conhecida como Dona Fulô. É uma pessoa que chega para fazer uma revisão a respeito da história das mulheres negras que viveram na Bahia entre o final do século XIX e começo do século XX. Então foi a partir da história dela que está sendo revelada nessa exposição que a gente vai repensar a história das mulheres negras desse período. Dona Fulô foi uma mulher escravizada que nasceu entre 1828 e 1830, viveu durante mais de 100 anos, né? Faleceu em 1931, esse registro a gente conseguiu descobrir. E foi uma mulher escravizada que comprou sua própria liberdade. Então, a partir do trabalho dela, ela foi dona tinha postos de comida, vendia produtos. Foi uma escravizada de ganho, de muito sucesso. Foi aumentando seu negócio, emprestava dinheiro também a juros. Então, realmente se tornou uma empresária de sucesso no final do século XIX e no começo do século XX. Tinha outras funcionárias, comprava a liberdade de outras escravizadas. Ela foi integrante da Irmandade da Boa Morte, cujo objetivo principal era justamente comprar a liberdade de outras escravizadas. Elas eram, a maioria, mulheres de ganho, como Florinda, que eram donas de bancas de comida, de ateliês de costura, vendiam e compravam imóveis, tinham também aluguel de imóveis, elas trabalhavam muito com aluguel de imóveis, empréstimo também a juros, e com esses ganhos todos elas realmente compravam a liberdade de outras mulheres e, de certa forma, aumentavam o negócio, porque essas outras mulheres também passavam a trabalhar, passavam a ser força de trabalho, passavam também a ganhar, e com isso ia aumentando todo esse poderio e essa representatividade que é tão bem vista nas joias que elas utilizam, né? Na verdade, essa exposição, essa pesquisa começa a partir das joias. Existe um antiquário, um colecionador, museólogo, Itamar Mussi, aqui na Bahia, que é neto de outro antiquário, que também o pai dele também foi antiquário, então é uma família de antiquários, e que vem colecionando essas joias durante muito tempo.
Itamar teve uma sensibilidade de não vender essas joias. Isso foi uma coisa muito impressionante. Ele não vendeu, porque isso poderia estar no pescoço de uma pessoa, de outra, e a gente nunca entender essa história. E em 2017, ele resolveu fazer uma publicação sobre essas joias que ele colecionava. Ele viu que ele tinha uma grande coleção e ele falou, quero fazer uma publicação. E enviou o boneco, né, a prova do livro, para o Emanuel Araújo, que era o diretor do Museu Afro, lá em São Paulo, um baiano, o maior especialista brasileiro em arte afro-brasileira. Então, hoje em dia, Emanuel já não está mais com a gente. E Emanuel, ao ver aquelas joias, percebeu que um dos braceletes que estava na capa do livro, ele tinha uma foto de uma mulher que vestia aquele mesmo bracelete. Era essa foto que está aqui atrás de mim. Quando Itamar recebeu a foto, ele começou a perceber que ele era dono de todas as joias que estavam na foto. Todas. Itamar Mussi, então resolveu contratar vários historiadores, pesquisadores, para descobrir a história dessa pessoa e que hoje a gente sabe que é Dona Florinda, Dona Fulô. E a partir dessa pesquisa, a gente veio descobrir e realmente a revisar a história, né? Porque antes que a gente pensava que essas joias eram presentes dos senhores, a gente hoje fica sabendo que elas mesmo, como empresárias, elas compravam essas joias, encomendavam suas joias. Até os desenhos das joias têm essa característica. Realmente elas trazem indígenas, trazem figuras de orixás nas joias, elas trazem o próprio anel, fazem referência às argolas que elas ficaram presas, numa forma de ressignificar. E esse uso realmente que mostra o empoderamento feminino do período, né? Então, esse uso ostensivo que gostava de mostrar, que ela encomendou essa foto. E ela pediu, você vê a cara como ela está sorrindo para a foto, mostrando que ela tem poder. Eu faço logo uma analogia hoje com o hip-hop de hoje em dia, como você vê hoje em dia os cantores de hip-hop ou jogadores de basquete, de futebol, usando suas grandes joias, mostrando o poder, mostrando realmente esse empoderamento que às vezes a gente tenta apagar. Então, eu acho que Florinda ela é um primeiro passo para a gente revisar essa história das mulheres negras do final do século XIX, do começo do XX, que foram grandes empresárias aqui na Bahia e que montaram os terreiros de candomblé, são as mães de santo que fundaram os primeiros terreiros de candomblé de Salvador, também faziam parte disso, e a Irmandade da Boa Morte, do qual a própria Florinda era uma das integrantes e para quem ela deixou todas as joias.
Esta é a casa da minha família, desde 1902. A minha família veio de Portugal, os meus bisavós são portugueses da região do Porto e vieram para cá nos anos 80 de 1800. E aqui eles fizeram toda a sua família e o meu avô é um dos filhos do casal Cosme Alves do Couto e Elvira Couto. O meu bisavô veio para Diamantina porque ele era ourives e vieram vários ourives da região do Porto atraídos pela riqueza de Diamantina. Diamantina é uma cidade muito rica, cheia de ouro, cheia de diamantes, e eles vieram então com uma capacidade enorme de fazer peças maravilhosas. Eram craques em olivesaria. O meu bisavô, o Cosme Alves do Couto, criou uma joalheria em Diamantina e trabalhou durante muitos anos como joalheiro, muitas filigranas, muitas joias ricas. Mas também nessa época vieram vários outros joalheiros da mesma região, da região do Porto, de uma concorrência muito grande e diferente do que eles pensavam. Diamantina não era uma cidade rica. Diamantina tinha muita riqueza, muito ouro, muito diamante, mas nós estamos localizados numa região muito pobre do Brasil, que é a região do Vale do Jequitinhonha, uma região longe do Rio de Janeiro, longe de São Paulo. Nessa época, Belo Horizonte era inexistente, então uma região muito isolada. E eles faziam joias muito valiosas e começaram a ter, sendo muitos joalheiros, começaram a ter dificuldade em circular o trabalho numa região que não tinha muitas condições para comprar tantas joias valiosas. Então, um grupo de joalheiros da joalheria Pádua criou uma alternativa muito interessante, que foi o aproveitamento do coco que vinha do sul da Bahia para nós. E então, com um pedaço de coco, eles começaram a fazer joias maravilhosas, que poderiam ser anéis, poderiam ser brincos, muitos berloques, terços, aparadores para cabelo. Peças mais baratas, como, por exemplo, essa cruzinha que eu estou usando, que é uma cruz de coco enfeitadinha de ouro com apenas um brilhante. Com isso, eles conseguiram abaixar o preço da joia, a joia ficou mais barata e circulou com uma facilidade muito maior, não só dentro da cidade de Diamantina, como também em toda a região. Então, muitas pessoas adquiriram essa joia e favoreceu um pouco a comercialização que os joalheiros tanto precisavam. Esta casa foi comprada pelo meu bisavô em 1902, quando já tinha solucionado um pouco a questão dos joalheiros. E ele comprou essa casa para o seu filho mais velho, que posteriormente passou a casa para o irmão, que se chamava Lomelino Ramos Couto, meu querido avô, e
Posteriormente, o meu pai, já casado, veio morar com meu avô e eu nasci nessa casa. Nasci nessa casa e tinha muita paixão pelo meu avô. E quando meu avô faleceu, a casa ficou à venda. E eu fiquei muito apaixonada e o meu marido e eu resolvemos então comprá-la e fizemos aqui uma pousada museu, que conta um pouco da história, não só da nossa família, como também de Diamantina, para que os visitantes possam vir viver uma experiência, vivenciar o que é morar num casarão em Diamantina, um casarão do século XIX. Reveja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.